pela tua bênção, Senhor. Porque eu sei que tu és grande, Senhor. Tu és grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Diga isso. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão viver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aplauda esse Deus grande, esse Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos sentem a presença de Deus aqui neste lugar? Oh Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, porque no meio das nossas batalhas, das nossas guerras e das nossas dificuldades, o Espírito Santo se apresenta em nosso meio para nos abençoar aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Deus, diga aleluia. Tome o seu assento, meu irmão, tome o seu assento, minha irmã, adorando e glorificando a esse Deus poderoso e maravilhoso aqui neste lugar. Amados irmãos, estamos diante de uma missão, de uma campanha espiritual sobre as nossas vidas. E essa campanha, ela se revela aos interessados. Diga comigo, a campanha... Não. De novo. A campanha de janeiro, ela interessa aos interessados. Gostaria de pedir a sua atenção ao louvor que esteve batalhando, lutando, para que essa noite pudéssemos entregar os primeiros momentos de adoração. Vocês têm 5 minutos para tomar uma água, ir no banheiro. E como eu pedi neste dia, na parte da manhã, eu conto com os meus intercessores. O louvor, a partir de agora, se transforma em intercessor do seu pastor. Amém? Amém. Eu quero te dizer que o louvor está a cada dia passando por mudanças espirituais. Nós não estamos alcançando a beleza musical. Nós estamos buscando a beleza espiritual. Cada um está dando o seu esforço maior para entregar ao Senhor o seu melhor louvor. Podemos ter algumas dificuldades, mas nenhuma delas tem nos feito impedir a adoração a Deus. Nós temos nos esforçado, nós temos consertado, aparado as arestas. Nós estamos tentando a cada dia levar a noiva ao noivo. Isso é muito bom. Amados, eu gostaria de pedir a sua atenção não para a mensagem que eu vou pregar, mas para a história que você vai ouvir. Porque a história em si é uma mensagem que arrepia, nos faz pensar, faz a gente entender que a nossa vida, ela precisa ser a cada dia promovida no hoje, para que o amanhã seja a certeza do que eu adorei hoje, do que eu busquei hoje. A pastora, usada por Deus sem saber o que iria pregar, ela disse isso em outras palavras aqui,
na sua ministração. Como eu já tenho dito, nós só temos um dia na nossa vida. Nós só temos o dia de hoje, de agora. Aliás, o dia de hoje você só tem algumas horas até esse dia finalizar. O que será que fizemos horas antes de chegarmos aqui? O que pensamos horas antes de chegarmos aqui? O que produzimos horas antes de chegarmos aqui? E por que não dizer sobre essa semana que se passou? Nós estamos falando sobre um assunto que só interessa aos interessados. E eu tirei essa conclusão. É um assunto que só interessa, parece uma hipérbole, ou seja, um exagero, ou uma redundância, mas não é. Porque nem todo o assunto interessa a todos. Esse assunto só vai interessar aos interessados. Você pode me ouvir, você pode até tirar algumas lições, você pode até refletir em alguns momentos, porque afinal de contas não sou eu que estou falando, mas o Espírito que habita em mim, fala através de mim, e a palavra mesmo, ela sozinha prega, e ela não precisa de mim, porque a Bíblia diz que a palavra jamais volta. Então eu calado, Deus está falando. Em estar aqui hoje, Deus já está falando. Eu digo que esta palavra só interessa aos interessados, porque o foco desta mensagem não é despertar suspiros emocionais. O foco dessa palavra, na verdade, não é tirar de você muitos glória a Deus e aleluias, que eu espero que você esteja pronto para isso nessa noite, não porque sou eu que estou pregando, mas é porque Deus que está falando com você. E quando Deus fala com alguém, eu tenho certeza que nós temos a obrigação de dar uma resposta, porque quando Deus fala comigo, eu glorifico a Ele, e Ele glorifica comigo através da minha glorificação. É a nossa resposta. Quebrar maldições, que é o assunto que nós estamos falando. Esse janeiro nós estamos tratando disso, viver isso. E é um assunto que ninguém quer saber, porque não interessa. Não é gostoso, gratificante para alguns, não atrai a atenção, porque você pensa, o que eu fiz, já fiz. O que ficou para trás, já está para trás. O que já aconteceu, então, para mim, por que eu vou voltar atrás? Por que eu vou refletir? Por que eu vou pensar, imaginar? E eu quero te dizer que essa campanha e esses meses que antecederam ao mês de janeiro, eu aprendi tanta coisa, irmãos. Com tantos anos de ministério, mas a gente continua aprendendo. E quero te dizer que eu acredito que se o Senhor não mudar algum quadro, algumas circunstâncias, quem sabe eu vou dizer o que o apóstolo Paulo, eu estou falando de mim, tá? Quem sabe eu vou dizer o que o apóstolo Paulo disse, quando vinha o mensageiro de Satanás esbofeteá-lo 3 vezes ao dia, e quando ele reclamou com Deus, ou quando ele questionou a Deus, ou quando ele pediu, quando ele clamou, Deus apenas deu uma resposta para ele: a minha graça te basta. Tem alguns assuntos que estão na minha cabeça, na minha alma, que eu vejo com o apóstolo Paulo, o espinho na carne. E necessariamente o espinho da carne não é um pecado. O espinho na carne pode ser um assunto que você nunca vai conseguir resolver na sua vida. Ou resolver do jeito que você gostaria. Mas o que funciona é quando Deus diz para você: a minha graça te basta.
Para você que não entendeu quando Deus disse isso para ele, Deus estava dizendo para ele o seguinte: meu filho, não te incomode, não fique perturbado, embora isso te traga alguma perturbação, embora isso te incomode, embora isso, quem sabe, faça você perder algumas noites de sono, ou te faça pensar aleatoriamente. De repente você está no banco, você está na fila, você está dirigindo e aquele assunto brota na sua mente. Mas Deus estava dizendo: apóstolo Paulo, meu filho, a minha graça te basta. Isso quer dizer que eu não estou e nem vou te condenar por isso que você está pensando. Porque eu já vi teu coração. Eu senti a tua alma. Se Deus não está falando para você, Deus está falando para mim. Eu espero que alguns assuntos da minha vida eu não ouça isso de Deus, mas se ouvir, quero te dizer que eu vou continuar fazendo como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate. Vou acabar minha carreira. E tem uma coisa que o diabo não quer, mas ele vai ter que amargar isso, vai ter que me engolir. Vou guardar a minha fé. Vou aguardar a minha fé. Porque a única coisa que os problemas querem fazer comigo e com você é destruir a sua fé. É destruir as suas maiores certezas. Porque existe um espinho na sua carne. Existe um assunto que você gostaria que ficasse bem resolvido, mas não foi. Você tentou? Você fez a sua parte? Se você fez, tentou a sua parte, então escute o que Deus está dizendo para mim e dizendo para você: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Se nós pudermos levar os assuntos desta campanha à nossa vida, eu tenho certeza que você será um abençoado e uma abençoada do Senhor. Porque no mínimo você vai aprender a se defender dos maus presságios que você mesmo fabrica. No mínimo. E se resguardar daqueles que já foram produzidos. E se livrar da acusação do diabo te dizendo: tu está em pecado. De uma coisa eu posso te dizer: eu posso até não me livrar do espinho da carne, você pode até não se livrar do espinho da carne, mas de uma coisa eu me livrarei: da acusação do diabo dizendo: tu pecou, tu está errado, você não pediu perdão, você não fez alguma coisa para mudar este quadro. A gente tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Quebrar a maldição é tentar fazer alguma coisa para que ela não persista. Diga comigo: quebrar a maldição é fazer algo para que ela não persista. Tem um ditado que diz que quando o negócio está meio esquisito, a gente diz o seguinte: isso está igual uma bola de neve. E quem sabe você não sabe o porquê esse ditado, mas é simples. Se soltar uma bola de neve de um alto de uma geleira, ela vem rolando, 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 só que ela não chega lá embaixo do mesmo tamanho que ela começou. Ela vai ganhando força. Diga comigo: ela vai ganhando força. Ela vai ganhando circunferência. Ela vai ganhando peso. E por onde ela passa, ela vai destruindo com uma capacidade maior do que ela começou destruindo lá atrás. Quando nós decidimos quebrar maldições ou avaliar, se você pelo menos avaliar, você já está destruindo a força dessa bola de neve. Se você parar para pensar, você já vai estar destruindo o poder que esta bola de neve tem sobre as nossas vidas. Isso é sério demais. Nós falamos sobre Isaac. Um dos últimos assuntos foi sobre Isaac. E nós falamos e mostramos que Abraão, seu pai, ele erra num ponto e seu filho Isaac erra no mesma coisa. E eu disse
para você a semana que passou o seguinte: atenção, novos, jovens, queria tanto que você pudesse pensar em tudo que os seus pais deixaram como legado para você. Se for bom, guarda. Se for ruim, acaba com a força dessa bola de neve na tua vida. Eu disse para você que Isaac poderia ter consertado, mas não consertou. Isaac errou no mesmo lugar. Só que nós estamos falando de uma família. Família Abraão, Isaac, depois de Isaac vem Esaú e Jacó. E pelo incrível que pareça, a bola de neve continua crescendo. A gente está falando da mesma família. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 31. Eu vou fazer a partir do verso 22. É uma leitura extensa. Porque, na verdade, eu vou tentar contar para você a história de um menino chamado Jacó e do seu irmão chamado Esaú e do seu pai chamado Isaac, o mesmo que errou, dizendo que a sua prima era a sua irmã. Mas parece que as coisas continuam acontecendo ao longo dessa família. Quem achou, diga amém. Então eu queria que você pelo menos desse total atenção à leitura, porque aqui você vai conhecer uma parte da história, e a pior parte da história, ou uma das piores partes da história. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, arameu, em sonhos de noite, e disse: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que lhe armara a sua tenda naquela montanha, e ali armou também Labão com seus irmãos, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste? E levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me enganaste, e não me fizeste saber, para que eu não te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos, as minhas filhas, loucamente agiste agora fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem e nem mal. E agora, se queres ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, porque tu furtaste os meus deuses. Diga comigo: porque tu furtaste os meus deuses. Presta atenção nisso, hein? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois, que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares teus deuses em vão viva? Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel, diga comigo, que Raquel havia furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia, que foi que ele casou também, e na tenda de ambas, as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, sua outra esposa. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na alborda de um camelo, e assentando-se sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Eu estava dizendo aqui: eu estou menstruada.
E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? E havendo apalpado todos os móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e julguem entre ambos. Agora presta atenção, estes 20 anos, quantos anos? 20. Eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Ele está dando aqui um relatório. Não te trouxe eu o despedaço, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requeriria. Ele está prestando o relatório. Estava eu assim, de dia me consumia no calor, e de noite geava. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora, quantos anos? 20 anos na tua casa. 14 anos te servi. Quantos anos ele serviu? Por tuas filhas. E 6 anos por teu rebanho. Somando 14 mais 6? 14 mais 6? Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: essas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E o que posso fazer hoje, estas filhas ou os seus filhos, que eles deram à luz? Pule agora para o verso 52. E o 52 diz: este montão seja testemunha, coluna seja testemunha, eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naó, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer o pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e as suas filhas, e os abençoou, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar, ou à sua casa. Eu sei que esse texto não te inspirou hora nenhuma. Eu sei que esse texto não te trouxe nenhuma reflexão espiritual. Além de ser um texto extenso, eu estou contando uma história. Só que essa história é uma história de alguém chamado Jacó. E quem é Jacó? Jacó é o filho de Isaac, que tinha seu irmão Esaú, que tinha como mãe Rebeca. Rebeca então tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Nós estamos falando de uma família que parte de Abraão. Abraão erra, Isaac erra, e agora Jacó, que é conhecido por todos e tem como apelido o usurpador, aquele que pega no calcanhar. Por quê? Porque quando nascem os gêmeos, Esaú é o primeiro que nasce, ele é o primeiro que nasce. Mas Jacó pega no calcanhar e tenta nascer junto. Então por isso que ele tem essa fama de agarrar, ou do usurpador. A diferença entre os 2 irmãos, um era bom de caça, viril, forte, corajoso, e Jacó era mais simples, de aspecto mais delicado, e que gostava apenas de ficar nas tendas do seu pai, cuidando dos rebanhos do seu pai. Só que quando eu olho agora para Jacó, esse Jacó que nós acabamos de ler, precisamos conhecer o porquê que ele passa por isso.
Quando nós olhamos para ele, nós vamos ver o seguinte: uma história de terror, de angústia e de aflição. E tudo se passa no início da sua casa, no início da sua família. Porque a Bíblia diz que esses filhos eram amados pelo seu pai e pela sua mãe. Porém, Jacó amava mais a Esaú. E Rebeca amava mais o seu outro filho, chamado Jacó. Eu quero que você entenda que eu estou falando da sua família agora. O assunto só vai interessar a quem interessa. O problema agora, nós estamos vendo uma família regida pelo mesmo Deus, cuidada pelo mesmo Deus, só que agora parece que essa mesma família, ela começa a errar no início, trazendo maldição para a sua própria casa. Porque um ama mais um filho do que o outro, e isso é notório. Esaú é amado por Jacó de uma forma sobrenatural. Jacó ama esse filho chamado Esaú, e a sua mãe, chamada Rebeca, ama a Jacó. Isaac, melhor dizendo. E aí nós vamos ver nessa família a desgraça por causa da falta da moderação. Primeiro, o primogênito era Esaú. Era quem? Esaú. Esaú, ele tinha direito da sua época de ter a herança maior, costume da época. Só que agora Esaú chega cansado e Jacó está fazendo uma comida gostosa, uma lentilha, um cozido. E aí ele chega para Jacó, porque a gente fala que Jacó enganou o seu irmão, mas vamos entender a história. Na verdade, quem não valorizou a sua progenitura, ou seja, ser o primeiro filho, foi o próprio Esaú. Aqui eu deixo uma lição. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que Deus já nos deu. Aleluia. Às vezes estamos com fome, às vezes estamos cansados, e às vezes as coisas que estão na nossa frente podem nos fazer perder aquilo que nós já adquirimos por direito. Essa história é para fazer você crescer na tua vida. Nós estamos falando de quebra de maldição, e para quebrar a maldição, você tem que entender quem é você dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do lugar que você vive. Não dá para quebrar a maldição se você não entender nem quem você é. Esaú, ele tinha progenitura, ou seja, ele foi o primeiro filho. Então ele tinha direito à herança maior. Da época, ele tinha herança. Ele tinha o direito. Só que quando ele chega cansado, ele olha para Jacó cozinhando, e olha um prato de lentilhas. Por isso a Bíblia diz que Esaú trocou a sua progenitura por causa de um prato de lentilhas. Aí a gente acha que Jacó foi o causador do problema. Escute isso aqui. O texto eu não vou ler por causa do tempo. Mas se você ler a história, eu li a história de Jacó várias e várias vezes. E o que mais me chamou a atenção foi que quando Jacó estava cozinhando quietinho, ele não ofereceu lentilha para Esaú. Tem muita gente que acha que foi Jacó que estimulou. Só que na verdade, Esaú chega cansado e olha a comida. Ele se encanta com o que vê. Diga comigo, ele se encanta com o que vê. Cuidado com o que você vê, para não te encantar e você perder o que Deus já te deu. Lavaxire calabandará. A gente tem que começar a entender que o pouco, a gente pode estar cansado, a gente pode estar com fome. Claro que eu estou usando o texto, mas quando eu digo fome, você pode estar com fome de um monte de coisa, não só de comida. Eu tenho fome disso, tenho fome de prosperar, fome de conquistar isso, fome de tantas outras coisas. E às vezes a gente olha alguém
está fazendo algo ou tendo algo, e aquilo nos faz crescer o olho naquilo, e a gente diz o seguinte: eu quero isso também. Me interessa isso que você está fazendo, Jacó. É mesmo? Te interessa, Esaú? Sim, me interessa, porque eu já estou quase morrendo. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Isaac era um homem que tinha posses, era um homem que tinha a sua vida, ele não era miserável. Ele podia não ser milionário nesse período, mas ele tinha gado, ele tinha as coisinhas dele. Você acha que Esaú, que era caçador, ele era o quê? Ele era o quê? Então escute, Deus já deu, meu Jesus, Deus já te deu habilidade para você buscar o seu próprio alimento, e você está olhando para o alimento que o outro fez. Resumindo para você, Deus já te deu talento, Deus já te deu qualidade, Deus já te fez vencedor. E às vezes você está preguiçoso, fica comigo, preguiçoso. Por causa dessa preguiça, você pode estourar com a tua vida e com a vida do outro. A gente nem entende que nós somos muitas vezes culpados de maldições no outro. Porque até então, Jacó não tinha feito nada de errado. Até então, Jacó não tinha vacilado. Jacó não tinha perdido a linha. Pelo incrível que pareça, a maldição que está sobre a vida de Jacó começa pelo olho grande do seu irmão Esaú. Você já parou para pensar que tem coisas que acontecem na sua casa, na minha casa, na sua casa, na nossa família, na nossa história, porque é fruto do erro do outro? Cada um tem que pensar um pouquinho na sua casa, na sua família. Esaú olha para Jacó e diz: me dá esse prato tão gostoso, tão delicioso. Eu te pergunto, ele podia ou não podia caçar, sim ou não? Sim. Ele podia ou não podia preparar aquele prato, sim ou não? Sim. E você vai ver mais à frente que ele sabia cozinhar, então não era por falta de habilidade na cozinha. Então ele estava de olho em algo que ele não precisava estar. Sabe o que acontece? Aí desperta em Jacó o lado obscuro dele. E aí Jacó diz para Esaú o seguinte: meu filho, olha só, você quer comer meu guisado? Você quer comer essa lentilha? Sim, quero, me interessa muito, eu estou quase morrendo. Mentira. Para de dizer que você está quase morrendo. Deus é o teu guia, Deus é o teu sustento. Para de achar que você está morrendo. Tudo bem, eu vou te dar, mas você vai ter que fazer um juramento. Qual é o juramento? Você vai ter que vender e passar a sua progenitura. E sabe qual é a resposta dele? Para que me serve progenitura com a fome que eu estou? Não serve para nada. Sou o filho mais velho, e daí? Você é meu irmão gêmeo? Você nasceu quase junto comigo? Só que ainda assim ele era o primogênito. A fome que eu estou, meu filho, eu estou vendendo até minha progenitura. Cuidado, que a nossa falta de atenção com o que Deus já nos deu pode nos fazer perder aquilo que já foi promessa há muito tempo na sua vida. Esse assunto só interessa a quem interessa. Às vezes a vontade de saciar um desejo pode acabar com a realização de toda uma vida. E para piorar, você ainda pode estragar quem está do seu lado. O problema é que a gente não está nem aí para isso. A gente não está nem aí se a gente vai estragar a vida do outro, não é verdade? Não responda, para você não pecar. Nós não estamos preocupados se aquilo vai prejudicar A, B ou C. Aliás, meu irmão, nós deveríamos estar muito preocupados, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Por que a Bíblia diz que eu tenho que
amar o meu irmão como a mim mesmo. Então eu vou te revelar. Não é porque você tem que ter cara de bonzinho. Não é porque você tem que ter uma face dizendo eu sou bom demais. Não. É porque quando você ama o seu irmão como a ti mesmo, sabe o que vai acontecer? As maldições propostas na vida não vão ter acesso na tua história. Aleluia. Porque quando você odeia, ou quando você faz algo que prejudica o seu irmão, ou você está achando que só prejudica ele, a maldição que foi lançada nele, de alguma forma, você vai viver ela mais cedo ou mais tarde. Quando você pensar em amar o teu irmão, você vai entender que é muito mais do que fazer cara de bom moço. É entender que você está afastando da sua família, afastando da sua história, uma história de fracasso. Uma história de decepção. Eu não disse que é fácil, eu disse que temos que fazer. Pelo menos pensar. Porque senão vamos viver a nossa vida inteira reclamando. Desculpe aí, mas eu vou falar. Reclamando dos nossos filhos. Reclamando dos nossos pais. Reclamando da nossa família. Reclamando dos nossos amigos, reclamando da nossa história. E o problema é que a gente reclama e todo mundo é culpado, menos eu e você. Só que eu quero te dizer que nós somos coparticipantes das maiores e piores crises que você está vivendo. É fruto de olho grande. É fruto de achar que você pode comprar o que não é seu. Tomar o que não é seu, ou tomar parte daquilo que não lhe tem por direito. Sabe quando você se mete num lugar onde você não é chamado? É mais ou menos por aí. Tem gente que está carregando maldição na sua história de vida, porque se mete aonde não é chamado. Desculpe aí. Esse assunto só interessa a quem interessar. Nós vivemos, às vezes, crises desnecessárias. Vivemos os resultados da nossa síndrome do Big Brother. Queremos saber o que ele faz debaixo do edredom. Queremos saber o que ele faz por trás das câmeras. Temos uma chamada curiosidade exacerbada. A curiosidade, ela é natural, querer saber, conhecer, mas existem coisas que estão além da curiosidade. Passa a se tornar uma vontade de saber da vida de alguém que você não tem nada a ver com isso. Isso começa com teu filho, isso começa com a tua filha, isso começa com a tua mãe, começa com o teu pai. Que o único prazer que você tem que ter como pai, como mãe, ou como filho, ou filha, é fazer o que agrada ao Senhor. E ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Corrigi-lo. Corrigi-lo. Tratá-lo como mãe e como pai. Em toda a nossa história de vida, vivemos em função de tentar resolver os problemas dos outros, esquecemos que nós, muitas vezes, somos os maiores problemas dentro da nossa própria casa. Somos aqueles que estão precisando de tratamento, mas sabe o que a gente diz? É fulano que está precisando. Quer ver coisas como do tipo, quem chega perto de mim no dia a dia, há anos e anos na igreja, ore pelo meu filho porque ele está desviado, ou se não, ore pela minha filha que está desviada, ore por A, ore por B. Aí a gente faz a séria pergunta, e você está na igreja? Não, mas ore por ele, ore por ela. Eu acho que quem está precisando consertar é você primeiro, para depois você pedir oração para os outros. É querer se meter em um lugar que você ainda não tem nem autoridade para ir lá. Quem está entendendo isso, diga amém. Nós estamos olhando para um Jacó que acaba entrando na maior furada por causa do despreparo do seu irmão Esaú. Não estou defendendo Jacó, porque Jacó depois só fez lambança. Só que agora Jacó pega a progenitura do seu irmão Esaú e fica quietinho. É um combinado entre eles dois. Até aí, nada acontece. Até aí está tudo certo.
papai e mamãe vai vivendo. E aí, deixa eu te dar uma historinha aqui. A maioria das pessoas, elas acham que as crises, elas têm que ter o efeito imediato, nem sempre. Aquela frase do tipo, eu não sei por que isso está acontecendo. Só que você esqueceu que anos atrás, você tem uma parcela de culpa em alguma coisa. Você falou, fez, pensou, realizou, só que a gente esquece. Mas a sua vida, as linhas da história, irmão, elas são fidedignas. As linhas, os anais da história, elas são terríveis. Elas não esquecem de nada. E para piorar, o diabo também não esquece. Ele está só esperando a hora de te arrebentar. O que mais eu encontro são pessoas que não sequer fazem a mínima noção do porquê estão vivendo esse momento. Do porquê estão... Eu gostaria de falar mais um pouco, mas é para não chegar a parecer que eu estou sendo pessoal com ninguém. Porque eu estou falando de história, da vida do ser humano. E você que tem que parar para pensar. É você que tem que se interessar agora pela sua história. E saber se você tem alguma culpa. E se tem, hoje é o dia que você pode dar início à quebra dessa maldição. Pelo menos trabalhar em função disso. Todo erro de hoje será produzido algo amanhã. O tempo passa. E agora Isaac está vivendo os seus últimos momentos de vida. Olha quanto tempo se passa. Passa-se o tempo e agora Isaac está morrendo. Ele sabe que os seus olhos estão escurecendo. E ele diz o seguinte: chama Esaú. Esaú, meu filho, vem cá. Esaú agora é chamado no canto porque ele era o dono da bênção. Ele era o dono da bênção. Só que ele vendeu a progenitura, não vendeu? Mas o pai chamou quem para receber a bênção? O próprio Esaú. Ele não chamou Jacó. Escute só isso aqui. Ele chega para ele e diz o seguinte: meu filho, prepara. Adivinha o quê? Um guisado. Mesma coisa que ele comeu. Vai caçar. Vai o quê? Então ele sabia caçar, não sabia? Então você vai caçar, prepara para mim um guisado, traz para mim, porque eu quero te abençoar. Eu quero o quê? Te abençoar. Então ele sai correndo e vai caçar, ele vai pegar o alimento fora, diga, ele vai correr atrás, ele vai buscar algo que dá trabalho, sim ou não? Quem é que está atrás da porta ouvindo? A mãe. Diga comigo, a mãe. Rebeca. Rebeca, quando ouve Isaac dizer para Esaú que ele ia abençoar Esaú, Rebeca fala o seguinte: vem cá, Jacó, corre aqui, meu filho. O que foi, mamãe? Rapaz, eu ouvi dizer que o seu pai já está pensando na sua morte e ele já quer te abençoar, ele quer já te dar o testamento, a herança para o seu irmão Esaú. Rebeca era o que de Jacó? E era o que de Esaú? Era a mãe dos dois? Sim ou não? Sim. Tem alguma coisa errada aí? Sim ou não? Você acha que essa é a atitude certa de uma mãe? Quero te dizer que atitudes pequenas como essa vão indo de família em família, de geração em geração, criando filhos e gerando uma geração que ao longo da vida vão se odiar sem saber o porquê. É para você pensar. Principalmente quem está agora, quem está no segundo filho aí, Kelly. Que maravilha. Recebe que é de graça. O maior desafio de uma mãe é amar os seus dois filhos de forma igual. É ensiná-los igual. É não deixar eles perceberem que mesmo que haja um sentimento, porque tem, eu sei que tem, porque um é mais legal, o outro é mais assim, o outro é mais assado, mas eles não podem perceber
Eles não podem sentir, porque você vai estar atraindo maldição sem perceber. Quem está entendendo isso aqui? Gabi, você que vai ter uns 4, segura porque é para você também. Aleluia. Adriane, que Cleber falou que é 5. Fica amar tudo igual. A gente está falando de um assunto que todo mundo está careca de saber. Só que esta é a causa das maiores crises dentro das famílias. Porque não existe um manual para ser pai, mas a Bíblia está ensinando. A Bíblia está mostrando que o erro de um pai chamado Isaac e de uma mãe chamada Rebeca cria 2 homens que se odeiam. Ou eu estou errado? Ela chama Jacó e diz: meu filho, faz o seguinte, eu vou te fantasiar. Veja se isso é conselho de mãe. E ó, mãe, temente a Deus, tá? Vamos parar de achar que isso é só quem está lá fora, é dentro da igreja também. É mãe que ama, serve ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Pai que adora também o Deus Todo-Poderoso. Mas a hora de agir, age na carne, age sem o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando para quem está lá fora, não. Estou falando para quem está aqui dentro e quem conhece a verdade bíblica. Quem está entendendo isso, diga amém. Esse assunto só interessa a quem interessar. Ele chega para o seu filho, Jacó, diz: meu filho, faz o seguinte, vai lá no curral, vai lá no nosso rebanho e pega um cabrito, pega um animal e traz, que eu vou fazer um guisado para o seu pai. Olha o que essa mãe propõe. Que o filho vai aonde? Vai no rebanho. O outro filho foi o quê? Foi cá? Primeira coisa, se você quer algo valioso de Deus, você não pode querer que isso seja muito fácil. E tem gente ensinando que a bênção de Deus vai chegar de jeito fácil. A mãe estava ensinando para Jacó: meu filho, fica tranquilo, que é só dar um jeitinho. Seu pai quer um guisado, mandou seu filho caçar, ou seja, até trabalho. A bênção que você quer vai te dar trabalho. Está pronto para ter trabalho? Vai lá no rebanho e pega um animal, mata e traz, que eu vou fazer. Nem o filho ela deixou preparar. Será que assim ela estava ensinando alguma coisa de bom para o filho? Será que ela estava certa? Hã? Quando você impede que o seu tenha uma atitude, porque você é muito legalzinho, é muito bonzinho, será que você está certo? Será que isso não pode estar gerando um problema ainda maior? Estou fazendo você pensar. Será que você autoproteger demais, você não está gerando um homem frustrado, uma mulher frustrada? Será que você não está gerando uma geração carregada de maldições de homens e mulheres despreparados para a vida? A mãe cozinha. A mãe faz o quê? Cozinha. Prepara o guisado saborosíssimo. Ela prepara o guisado e entrega para Jacó, para entregar ao seu pai Isaac, para que quando ele morresse, ele já estivesse com a bênção. Só que ele fala o seguinte: mãe, isso não vai dar certo. Parece que já era Deus falando com ele: sai fora desse evento. Mas isso não vai dar certo. Por quê, meu filho? Meu irmão é fortão, é grandão, e pior, ele é peludão e eu sou todo pelado. Ou seja, né, não tinha cabelo nos braços, e Esaú era todo peludo, parecia o Tony Ramos. Né? Para você entender. Meu filho, fica tranquilo que eu já pensei em tudo. Eita, mãezinha boa demais essa. Eu já peguei já as roupas do seu irmão, já mandei tirar o couro do animal e vou amarrar em você vai ficar peludo igual o seu irmão. Mãe, isso não vai dar certo, mãe. Vai dar certo sim. A bênção é tua, Jacó. Ela não tinha noção do que ela estava fazendo com a vida da família dela. E eu não estou falando isso só para a mulher, não. Isso é para todos. A história, estou falando da mãe.
Mas essa história é para todos. Aplique ela onde você quiser na sua família ou na sua história de vida. Porque viver de engano, uma hora a casa cai. É melhor o pouco com Deus do que o muito enganado com o diabo. Aí ela veste Jacó com as roupas de Esaú, cheiro de Esaú, você vai entender daqui a pouco. Cheiro de Esaú, espelho, prepara o guisado e manda o filho entregar. Chega quem? Jacó para entregar o guisado do pai, que já estava cego. Ele estava cego, mas ainda não estava ruim das ideias. É você, Esaú? Sim, meu pai. Quem é que estava lá? Era Esaú ou Jacó? Sim, meu pai, é Jacó. Como é que é o nome disso? Ele pergunta se era Esaú. E ele responde, ele era Jacó. E ele responde que é Esaú. O que ele acabou de fazer? Ele mentiu? Engraçado. Abraão mentiu, Isaac mentiu. E quem mais que mentiu? É mentira atrás de? Maldição atrás de? Tudo começa num detalhe. E o pai desconfiado, vem cá, meu filho, foi você mesmo que preparou? Foi, meu pai. Está na Bíblia. Foi você que preparou? Foi, mas vem cá, me responde. Escute isso aqui. Rapaz, eu ia encher vocês de Bíblia, mas ler, mas não vou cansar vocês não, vou contar a história só. Mas vem cá, meu filho. Eu acho que você foi muito rápido, hein? Está escrito. Você fez muito rápido esse guisado, você caçou muito rápido esse animal. Você tem certeza? Sim, meu pai. Deus colocou este animal na minha frente. O que ele acabou de fazer de novo? Maldição em cima de? Tem gente brincando com os pequenos detalhes. Mentirinha boba, né? Ih, eu até lembrei de um negócio aqui agora. Recebe aí que é de graça. Eu lembrei agora. Não vou falar não para não... Mas depois não dizer, não estou falando para ninguém não, mas eu lembrei desse negócio aqui. Mentirinha atrás de mentirinha. Se prepare. Porque essa mentirinha vai se transformar na sua maior desgraça mais cedo ou mais tarde. Nós estamos falando de famílias abençoadas. Abraão, Isaac e Jacó. Todos três pegam no mesmo problema. Mentira. Está na Bíblia. Aí o pai não se contenta e pior de tudo ainda usa o nome de quem? De quem? Deus. Tem gente que é assim, né? Eu juro pelo amor que tem a minha mãe vivinha. Eu juro pela minha sogra, quero ver ela morta. Ainda bota a sogra na sepultura ainda. E olha, por Deus que eu estou te dizendo a verdade. Deus, olha, está infeliz, eu não tenho nada a ver com a tua mentira. Tem gente que está colocando Deus aonde não está. E sabe o que acontece? É o evangelho sendo envergonhado por causa da mentirinha. Por causa da má conduta, porque Deus é representado. Você pode não falar, mas quando você erra, você está produzindo maldição. E se for uma mentira, o mentiroso não foi só você não, foi o Deus que você serve, que você representa Deus. Deus fica desacreditado por causa de nós. Você já deve ter visto alguns crentes assim, né? Fala uma coisa e faz outra. Isso é mentira também. O que fala em pé não sustenta sentado. Você acha que isso não traz maldição? Traz. Mas o pai não se contentou. Meu filho, deixa eu te beijar. Ele estava cego, mas não estava burro. Ele estava tentando, tem alguma coisa errada aqui. Ele, quando o filho chega perto para ele beijar, a Bíblia diz que ele cheirou. Quando ele cheirou, ele sentiu o cheiro de quem? Da roupa de Esaú, do seu irmão. O diabo, quando vai fazer um negócio, ele faz bem feito, para tentar enganar, irmão. Está dando para entender? Ele estava cego. Então ele foi traído pelos seus sentidos.
A voz é de Jacó, mas o cheiro e os pelos é de Esaú. E ele pergunta de novo: tem certeza que você é Jacó? Ou melhor, é Esaú? Aí Jacó responde: sim, meu pai, eu sou Esaú. O que ele fez de novo? Rapaz, quantas chances Deus está nos dando para a gente consertar a lambança e a gente continua no mesmo erro. Quantas vezes Deus está te dando oportunidade para consertar e nós continuamos errando na mesma coisa e sustentamos a mentira. Vamos com ela para o caixão se deixar, né? Isaac agora pega Jacó, que supostamente seria Esaú, e o abençoa. Você vai prosperar, você vai ter tudo o que você quer, as nações, o povo, as terras, maravilha. Jacó sai, ou o suposto Esaú mentiroso. Quem é que chega? O verdadeiro Esaú. O verdadeiro Esaú chega com o quê? Com a caça, com o guisado. Lembra que eu te perguntei que ele era homem de caça? Lembra disso, sim ou não? Lembra que eu te perguntei que ele sabia cozinhar também? Sim ou não? Quem caçou foi quem? Esaú, não foi? Quem fez o guisado foi quem? Esaú, não foi? Quem levou para o seu pai a comidinha bem feitinha foi quem? Não foi Esaú? Então ele precisava vender a progenitura dele lá atrás? Precisava? Não. Aí você me pergunta: mas apóstolo, pastor, isso é uma covardia. Escute isso aqui. Isso aqui é uma covardia como Deus permitiu isso. Porque o menino foi lá, caçou, fez o guisado, o cabra mentiu. O cabra fez tudo certo, o outro que se deu bem. Temos que lembrar da história. O que ele fez lá atrás? Ele aceitou o quê? Vender a sua? Ele não aceitou? Ele não concordou? Embora Jacó errasse de novo, mas o próprio Esaú, ele já havia rejeitado a bênção final. Quem está entendendo isso? Porque esse é o nosso questionamento. Mas por que, Senhor? Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo direitinho e agora fulano foi abençoado na minha frente. Fulano foi abençoado e eu estou sofrendo porque o outro errou. O outro vai pagar pelo erro que cometeu. Só que você já esqueceu que lá atrás você, por causa de um prato de comida, também vendeu a sua progenitura. Ou seja, você vendeu a bênção. E Deus não pode guardar e proteger quem não valoriza o que Ele já deu. Porque a gente quer logo questionar: Deus, por que Deus? Porque eu, Deus, sou o teu filho amado, Deus. Aí Deus olha para a tua cara: ô infeliz, lembra que lá atrás, o que você fez? Eu te dei a bênção, eu preparei tudo para você, e por causa de um capricho, de uma vaidade, que você nem precisava, você trocou o que era certo pelo duvidoso. Agora, bobo, tu vai passar a prova, porque você rejeitou o que eu dei primeiro. Agora tu vai ter que aprender, para depois eu te abençoar. Nós estamos falando de maldição, meu irmão. Para parar de botar a culpa no diabo, que ele só usa os instrumentos que você dá. Ele só usufrui aquilo que você permitiu que ele tivesse autonomia e autoridade para isso. Quem está entendendo isso aqui? Só interessa aos interessados. Porque tem gente que está ouvindo esta palavra, mas está viajando na maionese, porque não está te interessando. Só que um dia, escreva o que eu estou lhe dizendo, um dia você vai lembrar desta mensagem tintim por tintim. Um dia você vai ter um surto
isso Deus vai te fazer lembrar lá no seu futuro. É melhor aprender agora. É melhor entender agora, para que amanhã a bênção vá para a mão de outro, mesmo que seja errada. E a culpa é só tua, tá? A culpa não foi do outro que roubou, porque o que todo mundo quer pregar? Jacó roubou a bênção do seu irmão. Jacó é um safado, é um pilantra. Sim, Jacó fez tudo isso. Mas também todo mundo esqueceu que Esaú não estava nem aí para o que Deus havia dado para ele. Agora segura a perna de 3 no bico da sua canela. Qual foi o dom, o talento que Deus te deu? Vai deixar outro tomar posse do que Deus te fez? Meninos e meninas do louvor, segura porque é para vocês agora. Deus deu a vocês talento para tocar, talento para cantar, talento para adorar. Não troque o talento e o posicionamento por uma frescura qualquer. Aleluia. Glória. Porque mais na frente vocês vão carregar o peso da escolha errada. Estou falando para os meus meninos e as minhas meninas. Se canta, aperfeiçoa o seu canto. Se toca, aperfeiçoa o seu tocar. Porque está cheio de gente querendo roubar o talento que Deus te deu. Não deixa qualquer coisa te enganar e te iludir. Porque o que Deus te deu é para tocar o coração do Eterno. O talento que Deus te deu dentro desta casa é para tocar no coração do Eterno. Aleluia. Então pare de achar que é só Jacó, o safado da história. Pare de achar que Jacó é o ruim de tudo. Todo mundo tem parcela. Quer que eu te mostre? Isaac não ensina os seus filhos que mentir é feio, porque também não aprendeu do seu pai Abraão que mentir é feio. Então Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente. E Rebeca acaba de escangalhar com tudo. Ah, meu Deus, será que isto é possível acontecer na minha casa? Se botasse aqui um flashback das coisas que você fez e que já esqueceu, você ia se surpreender com os absurdos que você já teve coragem de cometer sem perceber. Só que nós pagaremos por todos eles. Você pode até não lembrar, desculpe aí, você pode até não lembrar, mas que tu vai pagar, vai. Você pode até desprezar, mas que tu vai pagar, vai. Vamos, gente, vamos, é a lei natural das coisas. Aqui se planta, aqui se colhe. Nós somos frutos das nossas atitudes. Se eu sou cheio de Deus e promovo a paz, a guerra não tem lugar na minha casa e na minha família. Agora, se eu sou o maior provedor de contenda e desgraça na minha história, você pensa que a sua vida vai ser como? Um mar de rosa? Me poupe. Não vai. E todo mundo é culpado, menos a gente. Menos nós, estamos lindos demais. Culpado sou eu. Culpado sou eu. Isso não quer dizer que você é o pior dos piores, mas você é culpado. Eu sou culpado de algumas crises do meu ministério, eu sou culpado. Não fiz por querer, mas sou culpado. E vou amargar a culpa disso. Só que uma coisa eu te garanto, estou pedindo perdão de joelho, andando de joelho. Deus, afasta de mim todo mal. Aleluia. Porque o princípio para afastar o mal é você reconhecer que você é o culpado de alguma coisa. Ou se eu pudesse voltar atrás, nunca pequei com ninguém, mas a minha atitude inocente, ou quem sabe com muito amor no coração, me fez padecer por causa disso. Dentro da igreja, eu não tenho que agir com amorzinho, eu tenho que agir com a palavra. Porque é a palavra que conserta. O meu amor não resolve nada. O meu amor não produz nada. Só quem produz alguma coisa é o amor de Deus. Se eu pudesse voltar atrás, eu diria não.
Só que eu não posso. Já foi. Mas sabe o que eu posso dizer? Nunca mais esse tipo de maldição entra na minha vida. Aleluia. Isso eu posso fazer. Porque no final, ninguém lembra do que você fez. Porque o que você fez vai servir de argumento para que o outro te mate. E se você não estiver firme no Senhor, você pode morrer. Quem está entendendo isso aqui? Porque no final eu tenho que admitir. Não tem que agir com o coração. Tem que agir com a palavra apenas e ponto. Vai ficar tristinho, problema. Fulano pode sair da igreja, tchau. Fulano vai ficar aborrecidinho, problema é dele. Fazer o quê? Vou ficar arrasado, mas é melhor ficar arrasado, sabendo que eu não vou carregar maldição, do que ficar arrasado agora sabendo que eu provoquei algo errado sem perceber. Porque o que eu estou falando não é só para você não, lindo. Não é só para você não, estou falando para mim. Falando para mim. Falando para o meu ministério, falando para a minha vida. Ou você acha que eu sempre acertei? Agora, de uma coisa é certo, errei menos do que você. Porque eu tenho obrigação, não é porque eu sou bom, é porque eu tenho obrigação de errar menos do que você. Mas ainda assim, o castigo é pesado. A prova é grande. Mas eu ficarei de pé. Porque o Senhor é o meu Redentor. Jacó, agora, escangalha de vez. Vai embora com a bênção. E o negócio era tão sério que não tinha como o pai voltar atrás, não. Porque a Bíblia diz que o irmão chegou com o guisadinho todo bobo. Eu não sei, a Bíblia não diz. Depois é que o filho vai revelar. Acredito que o filho vai revelar somente no final dessa história. Porque até então eu acho que o pai não sabia, porque a Bíblia não diz. Porque ele chega e o pai fala: quem chegou? Sou eu, meu pai. Esaú trouxe o guisado. Esaú? Mas Esaú, você acabou de sair daqui? Não fui eu não, pai. Ué, eu acabei de comer? Não, meu pai. E o pai disse: foi seu irmão Jacó. Me enganou. Sutilmente me enganou. Esaú dá um grito de desespero. Porque quando você percebe que a casa caiu, a primeira coisa que você faz, entra em desespero. Esaú, a Bíblia diz que ele dá um brado, um grito de desespero. E nesse grito de desespero ele solta. Sabe o que ele solta? Esse infeliz já não bastava me enganar a primeira vez. Roubou a minha progenitura. Roubou não, foi ele que deu. Ele aceitou, nada combinado é caro.